Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade com a pregação em cima do estudo do Apocalipse. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Lembrando que o livro do Apocalipse, ele foi justamente escrito diretamente para a igreja, diretamente para os cristãos. Não é um livro que foi escrito para os ímpios, para os incrédulos. Não. É um livro que foi escrito para a igreja de Jesus. Para você ter uma ideia, para pregar o Apocalipse da forma que eu estou pregando no ao vivo, tinha que ser para aquele povo de dentro da igreja. Porque no ao vivo, eu vou estar abrangendo com todo mundo. Vou estar falando com católico, com crente, com desviado de igreja, com incrédulo, com ateu, com teólogos, com outros, e, enfim, várias pessoas, tudo no mesmo lugar. Então veja que eu estou dando um estudo do Apocalipse aqui, bem profundo mesmo. Eu estava falando aqui, observando também, que eu estava observando alguns estudos, alguns sobre o estudo do Apocalipse de outros pastores. Eu vejo que eles não abrangem profundamente. Um livro que tem são 22 capítulos no Apocalipse. Então, se eu fosse somente ler, fazer a parte teológica e ler, então eu faria isso em 22 dias, lendo um capítulo por dia. Tanto é que o estudo que está mais profundo aqui, veja que nós vamos para o capítulo 12. Se você clicar abaixo aí da descrição, você vai entrar na playlist, tem mais de 20 vídeos, 20 pregações desse estudo que eu estou dando. Então, a gente tenta abordar o assunto bem profundo mesmo. Às vezes, num livro, numa parte do livro, são vários assuntos para se tratar. Então, tudo que eu tenho passado aqui, pessoal, vem na direção do Espírito Santo através da pregação, mas o estudo é profundo. Você tem uma ideia? O Apocalipse se divide em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, que é onde dá o toque da sétima trombeta, e a segunda parte do capítulo 12 até o capítulo 22, que do 12 em diante, tudo se dá o início do toque da sétima trombeta. Então, até o final do Apocalipse, é tudo na decorrência do toque da sétima trombeta. Então, o capítulo 12 do Apocalipse, ele é o centro de tudo. Ele é o coração do livro do Apocalipse. Então, ele é praticamente, ele é o centro de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, desde o início até o fim. O capítulo 12, para mim, ele é o centro de tudo. Por isso que o capítulo 12 vai falar justamente da mulher e o dragão. E nós vamos abordar esse assunto, quem é a mulher, quem é essa mulher e esse dragão. Então vamos já diretamente para o Apocalipse, no capítulo 12, nós vamos ler do versículo do 1 até o 6. Diz bem assim: E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal do céu. Então são dois sinais que João viu. Uma mulher grávida, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, com dores de parto. E eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças
Nós vamos lá na frente falar sobre esses diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.200 dias. Então, a sétima trombeta foi tocada e agora, antes do juízo das 7 taças, que iniciarão no capítulo 16, lá na frente, somos apresentados uma série de visões que representam o conflito fundamental que iniciou antes da humanidade, o bem e o mal, o poder do Altíssimo e as forças de Satanás. O capítulo 12 introduz 2 personagens que protagonizam esse conflito. Eles são representados por sinais. Tem que entender, pessoal, que o Apocalipse ele é cheio de sinais, cheios de símbolos. Então você tem que aprender a entender esses sinais, esses símbolos. Então o primeiro sinal que João viu foi a mulher. Essa mulher, pessoal, não se trata de Maria, escolhida para ser mãe terrena do Senhor Jesus. A descrição e os acontecimentos envolvendo essa mulher não permite essa interpretação. Então, a religião principal do mundo e do país tem colocado essa mulher como Maria, a mãe de Jesus. Mas não é. Não é. Se você observar as Sagradas Escrituras, a única lugar que apresenta a Maria como mãe de Jesus foi quando ela deu à luz. Para você ter uma ideia, para você entender, meu amigo, minha amiga, para você entender, para o propósito de Deus, para Jesus vir até a terra e nascer como nós, como homens, seres humanos, então ele tinha que nascer de uma virgem. E não de um ato sexual, não de uma relação sexual. Então ele não poderia nascer do fruto de uma relação sexual, ou no fruto de um pecado, podemos dizer assim. Então Maria, ela foi agraciada pelo Espírito Santo para que ela desse à luz e nascesse Jesus. Durante o tempo, se você observar as Escrituras, por isso que tem que ler a Bíblia. Durante o tempo, Jesus nunca chamou Maria de mãe. Tem um relato na Bíblia, onde Jesus estava pregando, diz que havia muita gente, estava cheio de pessoas, até afora. Maria chega e fala e manda um recado para Jesus. Diga que, manda um recado para Jesus, que a mãe dele está aqui fora. Aí levaram o recado até Jesus. Só que quando Jesus recebeu esse recado, ele olhou para o povo e disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha mãe, Jesus mesmo disse, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Veja que ele não deu prioridade para Maria que estava lá fora. Senão, ele podia ter mandado a Maria entrar, o povo dando espacinho para ela entrar, e pedir para o pessoal que está na frente sair, que ali sentaria a mãe dele. Mas não. Na cruz do Calvário, Jesus, quando estava crucificado, Maria estava lá no choro, no desespero. Aí, ele olha para o João e fala:
esse mesmo João, e fala: eis aí a tua mãe. Numa festa também de casamento, Maria chama Jesus de filho, aí Jesus chega e fala: mulher, que tenho eu contigo? Veja que, o que Jesus quis demonstrar ali? Que ali ele não tem mãe. Ele veio apenas para iniciar o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Quem intercede por você e por mim é o próprio Espírito Santo, não é a Maria. Então a religião do mundo, a principal religião do mundo, quer fazer com que as pessoas servem a tal de Maria, falando que ela seria a intercessora e que se acontecesse alguma coisa com nós iria interceder a ela e ela falaria com Jesus, e Jesus, por ser filho, obedeceria à mãe, e aí ficava tudo por isso mesmo. Você está vivendo o maior engano, porque essa mulher aqui não é a Maria, não é a Virgem Maria, não é aquela que está na religião principal, não é essa que você faz tanto devoto não, pessoal. Não é. Por isso que, para você pregar sobre o estudo do Apocalipse, tem que falar a verdade. Em outros lugares, eles vão ler esse negócio, trata-se de Maria, e pronto, e vai ficar por isso mesmo. E você vai ficar, mas quem é essa Maria? Porque a única Maria que eu conheço, é a mãe de Jesus. Que é mãe de Jesus. E ela não é nenhuma santa, e nem virgem, para você ter uma ideia. Porque depois que ela concebeu, deu à luz ao Senhor Jesus, depois Jesus teve muitos irmãos ali. Teve irmãos ali. Então ela deixou de ser virgem, porque os outros demais que vieram numa relação sexual. De marido para mulher, de mulher para marido. Normal, como eu e você. Então, você goste ou não goste, essa é a verdade. Então, essa mulher, ela trata-se de Israel. A nação que deu à luz ao Senhor Jesus, cuja obra continua através dos séculos por meio da sua igreja. Milhares de anos antes, José teve essa visão do sol, da lua e das estrelas em sonho, que representava a nação de Israel. Então, essa lua, esse sol, você tem que voltar lá para o livro de José, lá na história de José, que nesse sonho ele teve essa visão da lua, das estrelas, do sol, que representava Israel. Então a mãe citada aqui no livro do Apocalipse é justamente Israel. E hoje é representada pela Igreja de Jesus. Por extensão, a igreja hoje é o novo Israel através da fé. Portanto, essa mulher também representa a igreja. Então, através da fé, nós representamos Israel. Então, através da fé, nós somos Israel. Então, através da fé espiritual, essa mulher é a igreja, é nós. Puxa vida, pessoal, é fácil de entender. Tem uma passagem da Bíblia que fala: o noivo vem, o noivo vem. Mas se o noivo vem, que é Jesus, quem é a noiva? Na vida humana, né? Aos olhos humanos, tem o noivo homem, a noiva mulher. Não é verdade? Espiritual, quem é a noiva? É a igreja de Jesus. E quem é a igreja de Jesus? Somos nós, que servimos e andamos na presença do Senhor. Então somos a noiva. Então nós somos o quê? Uma mulher, porque o noivo vem buscar a noiva. Então veja que é fácil de entender. Então não estou falando de um lado teológico, como
Os outros querem saber do lado de teologia, de judaísmo, se você conhece isso, conhece aquilo. Eu estou falando do lado espiritual. Espiritual. Pessoal, espiritual, Jesus, na vida terrena, ele teve mãe, mas não teve pai. Na vida espiritual, Jesus tem pai, mas não tem mãe. Entendeu isso? Quando Jesus estava na vida terrena, ele só tinha uma mãe que era Maria, mas ele não tinha um pai. Cadê o pai? Não se falava do pai na Bíblia. Mas na vida espiritual, hoje, ele tem o pai, que é o Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas ele não tem mãe. Por isso que no dia do juízo, você não vai se encontrar com eles, porque eles não vão estar lá. Muito pelo contrário, a Maria no meio da multidão, igualzinho a mim, igualzinho a você, para ser julgado também. Simples assim. Então o segundo sinal foi o dragão que persegue a mulher e seus descendentes. O próprio texto, lá no versículo 9, identifica o dragão como Satanás. Satanás. No versículo 9, ele mostra como Satanás. Quer ver? Eu vou ter, e esse que nós vamos falar ainda mais para frente, ó. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Estava batalhando com o dragão lá no céu. Então, aqui, esse dragão é Satanás. Satanás. Não existe outro conceito sobre isso aí. Se tiver outra, é heresia, é mentira. Porque o que eu estou falando aqui, a gente vai abordar ainda lá no versículo 9, desse mesmo capítulo do Apocalipse, do capítulo 12. Então a visão se ilustra tudo que o diabo fez para impedir o nascimento do Senhor Jesus, que viria dar ao mundo a oportunidade da salvação. Então, o dragão, a grande serpente, Satanás, ele para na frente para impedir o avanço do evangelho, para impedir com que a pessoa se avança a salvação. Então ele tentou fazer isso no passado, impedir de Jesus nascer. Veja que naquela época foi mandado a matar todas as crianças, porque houve já um boato de que Messias viria. Era uma ameaça para aquele rei na época naquela época. O estudo. Então, com esse objetivo, Satanás sempre perturbou a nação de Israel, endurecendo-lhe o coração contra Deus, levando à idolatria e à cegueira espiritual. Então, Satanás ele conseguiu endurecer o coração do judeu. Que os judeus não acreditam no Messias. Não acreditam nesse Jesus citado aqui na Bíblia. Eles não acreditam. Sabia, pessoal, que você falar de Jesus, o Nazareno, hoje, é pior do que você dizer diabo. Eles preferem ouvir mais a palavra diabo do que falar de Jesus. Por isso que eles querem voltar às práticas dos sacrifícios, porque eles não acreditam, não creem no sacrifício de Jesus. E aí levam eles ao judaísmo, criando uma religião judaica. Então, e o pior, já as crianças lá de Israel já nascem aprendendo sobre isso. Quer dizer, uma cegueira total, uma cegueira espiritual total. Também tentou, literalmente, matar Jesus ainda bebê, quando instigou a Herodes a matança de todos os meninos em Belém. E até hoje continua cegando o entendimento dos judeus para que não reconheçam em Jesus como Messias. Então ele continua até nos dias de hoje.
E na igreja não é diferente, não. Não é diferente, não. Satanás também tem usado pessoas para desanimar você na sua fé. Para desanimar você na sua caminhada com Jesus. Quando você vivia no erro, no pecado, na prática, vivia nas coisas do mundo, para ter um monte de gente para te apoiar, fazer coisas erradas, usar droga, ir para as bebidas, baladas, noitadas, você tinha de monte. Mas quando você se converte e entrega para Jesus, essas pessoas se revoltam contra você. Você perde amigos. A verdade é que você perde muitos amigos. Eu perdi vários amigos depois que me converti. Quando eu estava no mundo do tempo de Raul Seixista, caramba, eu era o cara, né? Eu era o cara, conhecedor do Raul Seixistas e não sei o quê. Ia lá para os flashback, rock and roll, agitava a gadeia que nem tenho, mas agitava o cabeção, batiam nas minhas costas e pai, legal, é o cara, né? Era chamado para tudo quanto é lugar, para fumar maconha, para usar drogas, porque eu também tinha. Mas quando eu me converti, pronto, se afastaram de mim. Alguns ainda não acreditam. Você virou crente. Você tá louco, você pirou. É assim. Quer dizer, Satanás, ele usa as pessoas para desanimar na fé. Então ele entra na frente, ele vem na frente, ele não fica atrás de você. Muito pelo contrário, ele vem na frente. Foi o que ocorreu com Pedro. Jesus explicando lá que vai chegar o momento que ele vai... E ali o Cristo iria padecer e tal, e ia morrer. Aí o Satanás de pronto já falou da boca de Pedro. Que isso, Senhor? Tenha compaixão de ti mesmo. Quer dizer, veio com palavras mansas. Mas como Jesus sabia que ali não era Pedro, mas foi o puro Satanás, a primeira palavra que Jesus falou, passa para detrás, Satanás. E é a mesma coisa que você tem que fazer quando alguém tenta impedir de alguma coisa você fazer na sua vida e você está convicto que tudo que você está fazendo está vindo do Espírito Santo, é você chegar e falar, passa para detrás de mim, Satanás. Sai da minha frente. Por que muitos hoje abandonaram a fé? Por que muitos hoje, um dia estiveram no nosso meio, até de dentro de uma igreja, e hoje estão proclamando ódio pela fora? Por quê? Porque eles deixaram de ser levados por Satanás. Era uma igreja que não se converteu de fato e de verdade. E hoje tem muitos assim, pessoal. Tem muitos assim. Muita gente que saiu da igreja, pastores, bispo, obreiros, diáconos. Muitos saíram da igreja, abandonaram a fé e hoje estão em redes sociais criticando os pastores, criticando quem faz a obra, sabe? Xingando, falando mal das igrejas. Eu vejo aí no YouTube o que tem de pastores falando mal de muitas, ex-pastores, né? Falando mal de muitas igrejas. Fala mal da Igreja Universal. Fala mal da Igreja Mundial. Fala mal da Igreja Embaixadores, porque teve gente que saiu e está deformando a Igreja Embaixadores. Fala mal de todas as igrejas. Mas se você se aprofundar nessas pessoas, eram pessoas que saíram por roubo, adultério. Eram pessoas que saíram por causa de fofoca. Não estava contribuindo com a obra, muito pelo contrário, está vindo ao contrário. E aí o que eles fazem? Agora eles estão entrando na frente dos cristãos. Eles estão entrando na frente das pessoas que estão se convertendo. Falando mal das igrejas. Impedindo que a pessoa continue na fé. Impedindo que a pessoa tenha um crescimento espiritual. Só que esses aí, eles não vão nos presídios evangelizar. Eles não vão falar com o satanista como nós fala. Eles não falam com o bruxo, com o macumbeiro como nós fala.
Eles não saem nas ruas evangelizar, pregar o evangelho como nós fazemos. Eles não postam nem sequer uma postagem de algum versículo bíblico e nem sequer fala de Jesus em redes sociais. Muito pelo contrário. O que eles fazem é como Satanás faz. Ele entra na frente e tenta a pessoa de impedir. Então são pessoas que estão sendo usadas por diabo. Usadas por Satanás. Instrumentos do diabo. Então vamos dar ainda continuidade. Mas o plano de Deus prevaleceu em Jesus, que venceu o diabo. Foi arrebatado para Deus e se assentou em seu trono. Desde então, Satanás continua sua perseguição contra Israel e agora também contra a igreja. Então nós somos ainda perseguidos. Somos perseguidos. Porque a gente prega o verdadeiro evangelho, a gente está pregando a salvação, a gente fala da pessoa se converter. Só que nós somos perseguidos porque eles não querem. Como não pôde derrotar o Senhor Jesus, ele se levanta contra a mulher. Que é quem? A igreja, que permanece aqui na terra. As cabeças, os chifres e os diademas, que significa coroas, do dragão, tipificam os poderes das nações e dá as autoridades sobre o domínio de Satanás, a quem ele usa em sua totalidade contra o povo de Deus. Então esses diademas, que significa coroa, os 10 chifres, né? E essas cabeças representam o poder e autoridade sobre este mundo. Por isso que volta e meia a gente vê pessoas, políticos, que odeiam o cristão, sempre tentando criar leis para impedir a abertura das igrejas, sempre tentam atrapalhar de forma alguma o evangelho. Então eles querem ter o domínio, eles querem ser iguais a Deus, como Lúcifer fez no passado. Nós vamos abordar ainda esse assunto. Ele fez isso no passado. Mas essa figura do dragão perseguindo a mulher traz a ideia de todas as forças deste mundo unidas contra Deus e sua igreja. Satanás não pôde derrotar Jesus, mas ataca o seu povo. Note que o dragão parou diante da mulher. Então o diabo se coloca em nosso caminho, buscando oportunidade para nos devorar. A sua intenção é impedir, veja só, a qualquer preço que sejamos salvos. Cabe a nós empunharmos as nossas armas e lhe impôs derrota também. Quer dizer, ele quer fazer de tudo, impedir que você seja salvo. Ele quer impedir que você abandone os vícios, as drogas, a bebida, as mulheradas, as orgias. Ele quer impedir que você abandone isso. Porque ele sabe que a partir do momento que você começar a ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, porque a tua fé é aumentada através da leitura nas Sagradas Escrituras. A salvação ela vem pelo ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, quando você toma essa atitude, de pronto Satanás aparece na frente. Tem muitos cristãos que acabam abandonando a fé, achando que depois que entregar a vida para Jesus vai ficar tranquilo. Claro que não. É lutas em cima de luta. O diabo ele vai lutar até o fim, para tentar te tirar da presença de Deus. Ele vai fazer isso até o fim. Então há duas coisas que Satanás tenta com todas as suas forças. Primeiro, impedir que a igreja dê à luz filhos para Deus. Ou seja, que as pessoas nasçam de novo. Que elas nascem da água e do Espírito. E o segundo é tragar aqueles a quem ele não consegue impedir que nasçam. Temos a garantia da vitória contra o diabo, mas cabe a nós resistir a ele sempre até o fim.
Sabe qual é a maior luta minha, a do pastor em geral? Sabe qual é a nossa maior luta que servimos a obra de Deus? Não é aqui fora, não é no mundo, porque nós já temos a promessa de Deus. Jesus mesmo fala, tem bom ânimo que eu já venci o mundo. Então, se ele venceu, também eu posso vencer, porque ele já me deu essa autoridade, ele já me deu essa força. A nossa maior luta é fazer com que você entenda o Evangelho, com que você entenda de que sem Jesus você não é nada. Que esses deuses que você siga não existem, é idolatria. E os idólatras vão para o inferno sim. A nossa maior luta é que você nasce de novo, da água e do Espírito. Tenha um encontro com Ele, tenha um encontro com Jesus. Essa é a nossa maior luta. Então a gente luta através de oração, nas pregações, para que a pessoa entenda a real situação da vida dela, porque sem Jesus não é nada. Então nós vamos para o Satanás que foi lançado na terra. Lá no capítulo 12 do Apocalipse, nós vamos abordar agora o 7 e o 9. E houve batalha no céu. Lembrando que o Apocalipse, ele é um livro que não está em ordem cronológica. Eu estava observando essa batalha, esse versículo aqui que nós vamos ler, eu estava observando, é como se esse aqui deveria ser o primeiro versículo, na verdade. Deveria ser Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Mas ele está no 12. Porque aqui que nós vamos abordar é como se fosse lá do início, antes mesmo de Deus criar os céus e a terra. Na verdade, deveria, esse capítulo que nós vamos ler, deveria ser depois até, né? Veja só. Deveria estar lá em Gênesis. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja só. Assim como o diabo, no versículo 4, arrastou com ele a terça parte dos anjos que nós falamos lá no início, e os lançou sobre a terra, também ele foi lançado após não ter sido forte o suficiente contra o arcanjo Miguel nesta batalha celestial. Veja que Deus, cara, veja só a soberania de Deus. Deus nem sequer se levantou do trono dele e se rebaixar na mesma altura para confrontar com Satanás. Ele mandou Miguel ir lá resolver a parada. Ele nem sequer se levantou. Ele mandou Miguel ir lá resolver a parada. Um anjo. Um anjo. Miguel derrotou Satanás. Derrotou Lúcifer. Miguel. E é interessante que esse anjo, e não outro qualquer, tem encabeçado essa batalha. O nome Miguel, no hebraico, significa quem é como Deus. E qual foi o pecado de Lúcifer que o tornou Satanás? Então, o significado do anjo Miguel significa quem é como Deus. Por isso que Miguel foi lá designado para batalhar com Satanás e ainda o venceu.
Lá no Isaías, no capítulo 14, deixa eu ver aqui, mostra como que Lúcifer se tornou Satanás. Como que ele foi expulso. Olha só. Como caíste deste o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Lúcifer, quando a pessoa pensa em Lúcifer, ela já interpreta o diabo, né? Mas, na verdade, o nome Lúcifer, ele tem um grande significado, que significa anjo de luz. Anjo de luz. Agora, o nome Lúcifer se torna o quê? Diabo, demônio, dragão, serpente. Veja só. E tu dizias no teu coração, ele já dizia no teu coração, veja só o que Lúcifer dizia no coração. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Ao lado do norte, subirei sobre as alturas da nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, claramente, a vitória de Miguel sobre Lúcifer deixou uma lição inconfundível para toda a criação. Ninguém é como Deus. Lúcifer era um anjo que quis exaltar o seu trono acima de todos, mas o que alcançou foi o mais profundo do abismo. Assim tem sido com muitas pessoas. Muitas pessoas se acham como Deus. Um ateu, uma ateia, por exemplo, ela se acha como Deus. Ela luta todos os dias, confronta com eles mesmos, de que não existe outra pessoa além dele que não seja ele mesmo. Tudo que ele quer fazer atribui a ele mesmo. Nabucodonosor, para quem conhece a história, fez a mesma coisa. Ele ergueu a mão para o céu e disse que todo aquele reino ele conquistou através das mãos dele. Tanto é que Deus apareceu, falou dos céus com raios e trovões, e falou para Nabucodonosor que ele iria ficar 7 anos como um animal, porque dali quem comanda é os céus. E hoje tem muitos homens assim, pessoas que querem ser como Deus, acha de no direito. Por exemplo, na política, eu não queria falar, mas eu vou pegar um exemplo. Um exemplo de um cidadão, né? De um cidadão que ficou preso por corrupção passiva, etc, etc. Ele fez várias blasfemas contra o Espírito Santo. E uma delas é quando ele pegou no microfone, falou para todos os teus seguidores, falou que ele sofreu muito mais do que Jesus. Que ele nunca sofreu tanto, que nem Jesus sofreu tanto como ele. Veja só a blasfema. O sistema político tem escravizado muitas pessoas, como se fosse assim, eles são os deuses, é eles que mandam, é eles que comandam tudo. Então no mundo político tem muito assim. Esse cidadão blasfemou várias vezes contra o Espírito Santo, principalmente quando disse que sofreu mais do que Jesus. Quer dizer, Jesus apanhou, foi humilhado, foi crucificado, foi morto por mim e por ele também. E ainda ele se acha no direito de dizer que sofreu mais do que Jesus. É blasfêmia. O fim desse camarada já é o inferno. De tanta blasfêmia que ele fez, no meu entender, para ele já não tem mais perdão. É um atrás do outro. É um atrás do outro, é que nem os comunistas. Eu estou falando de um comunista, para você ter uma ideia. Mas os comunismos é assim. É a mesma coisa lá na China.
Onde tem os comunistas, não só lá em outros países que tem o comunismo. Você tem que adorar o presidente de lá. Você tudo tem que dar os devotos a eles. Você não pode adorar nada mais acima daquele presidente, daquele comunista. E é o que faz até nos dias de hoje. Há um povo que segue essas pessoas, a esse cidadão, segue esse cidadão como se fosse um Deus, um ídolo para eles, um Deus. É idolatria. Vai para o inferno também. É idolatria. Acho que o cara é Deus. Que se ele entrar no poder, as coisas vão mudar, as coisas serão diferentes, o rico ficará mais rico, o milionário vai ficar mais milionário e o pobre vai se tornar rico. Quer dizer, não haverá pobreza. Ficaram anos no poder e até agora continua na pobreza. E agora ataca até o outro lado político que está no governo hoje. Então isso é só um resumo do que está ocorrendo. Das pessoas querem ser mais do que Deus. Quem manda tudo aqui está no céu. É o céu que manda. É Deus que dá autoridade e tira. Se Deus colocou o Bolsonaro, ele vai tirar. Se Deus colocou o Lula, ele também tirou. Colocou o fulano, também tira. É Deus que dá autoridade. Só que o homem, em vez de fazer a coisa certa, o que ele começa a fazer? Aí ele senta na cadeira, se enche de poder, aí os olhos dele, né, Satanás mostra para ele, aí ele vê, olha, você é líder de uma nação inteira. Os governantes têm que te obedecer. Os senadores, os deputados, prefeitos e vereadores. Pronto, se encheu de si. Que nem o Nabucodonosor. Se encheu de si. Se tornou como um Deus. Por isso que você vê hoje político caindo. Por isso que o país não vai para frente e nunca vai. Não só o Brasil, como o Estado, cidades. Por causa do quê? Só porque eles têm um cargo, se acham como Deus. Só porque eles se acham estar acima do povo. É a mesma coisa no trabalho. No trabalho também tem assim. No nosso meio também tem assim no trabalho. O cara tá lá, é um empregado normal. Se sujeita a tudo. Aí de repente dá um cargo de liderança para ele. Pronto. Ele já acha no direito de mandar, de humilhar. Parece Deus. Ele se torna como se fosse um Deus. Que todo mundo tem que se sujeitar a esse cidadão. Por isso que Deus mandou Miguel derrotar Satanás. Para mostrar de que ninguém, nem o homem, ninguém, não há outra além dele. E não haverá e nunca existirá em nome de Jesus. Então o ser humano vive buscando ser seu próprio Deus, pois rejeita a ideia de ter alguém acima de si. Essa falta de humildade e incapacidade de muitos de reconhecer que Deus é maior, tem uma única origem, o espírito do próprio Satanás. Então pessoas assim têm um espírito do diabo dentro delas. Foi esse pensamento que transformou anjos e demônios. E é esse pensamento que levará muitas pessoas ao inferno com eles. Por isso está escrito que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quem é rebelde ao domínio e à soberania de Deus é como se estivesse praticando a bruxaria, ou seja, servindo ao diabo. Quem se estabelecida por Deus está fazendo as obras do diabo. Então, essas pessoas que se rebelam contra a obra de Deus, que se rebelam contra as coisas de Deus, são pessoas que estão fazendo o quê? A obra do diabo.
Nota a astúcia de Satanás. Ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos e torná-lo como ele. Esse mesmo espírito enganador está agindo no mundo hoje, como diz anteriormente, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Essa é a maior questão de hoje. Se Satanás conseguiu dividir o céu, não tentará. Satanás conseguiu fazer isso lá no céu? Então, com certeza, ele vai tentar dividir também a igreja. Por isso que, mesmo de dentro de uma igreja, estão fazendo a obra de Deus, existe aqueles que não querem fazer a obra de Deus. Cria uma panelinha de fofoca. Cria uma panelinha. E aí, quando são desmascarados, aí eles saem fora. E quando eles saem, eles já puxam também o maior número de pessoas para junto deles. Recentemente tivemos assim na nossa igreja. De pessoas que estavam ali até antes do que eu, estavam lá, na obra. Mas depois que entra pessoas que querem fazer a obra de Deus, como eu entrei e outros estão entrando, surgiu uma panelinha ali. E ali foi demonstrado quem eram essas pessoas. Não evangelizavam, não falava de Jesus. Não se encontra nenhuma postagem dessas pessoas em seus Facebook e redes sociais sobre Jesus, mas estavam lá, na reunião, vestidinho de diácono, de diácona, diaconisa, diácono, de obreiro. Mas quando a casa deles caiu, quando o pecado da rebelião foi revelado, o que eles fizeram? Eles saíram da igreja, abandonaram a igreja, abandonaram Jesus, aliás, nunca tiveram com ele, e conseguiram arrastar um pouco das pessoas também junto com eles. Agora, por que essas pessoas foram junto? Por quê? Porque nunca tiveram um encontro com Jesus. Estavam na igreja por amizade, mas não estavam na igreja por causa de Jesus. E foi o que aconteceu com esses demônios também. Esses anjos que se tornaram demônios. Foram arrastados junto, porque ficaram do lado de Lúcifer. E aí foram expulsos do céu e acabaram de anjos, se tornaram demônios. E hoje eles estão aí, destruindo casamentos, destruindo família, dividindo igrejas, colocando filho nas drogas, pessoas se tornando viciados em drogas, bebidas, cigarro. Quer dizer, eles estão fazendo o trabalho deles, levando as pessoas para o inferno. 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim, nós já estamos chegando ao final. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E infelizmente tem muitos falsos profetas dentro das igrejas. Se tem que observar as escrituras. Se tudo que é falado tem a luz da Bíblia. Ok? Então nesses últimos dias, mais do que nunca, o discernimento espiritual tem se tornado uma qualidade mais necessária para o cristão. É preciso ser vigilante para perceber quando algum espírito está tentando se alojar em sua mente e roubar a sua fé. Esses espíritos demoníacos tentam dividir o reino de Deus aqui na terra, que é a igreja, e começa sempre tentando dividir as opiniões entre irmãos. Eles viajam por meio de um pensamento, de uma ideia, de uma sugestão, de uma dúvida, ou até pela boca de pessoas bem intencionadas ou supostamente cristãs. Cuidado, vigie. Assim como não se achou mais lugar para Satanás nos céus, não o deixe achar lugar em sua vida. Por isso que Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 16, no versículo 23, ele disse, para trás de mim, Satanás.
Evite essas pessoas da sua vida, pessoal. Ok? Evita elas. Amém? Então, recapitulando, a mulher citada no Apocalipse não é Maria. Ela representa Israel no livro de Apocalipse e nos dias de hoje, pela fé, é a igreja que representa Israel. Então a mulher hoje é a igreja de Jesus. O dragão, como nós vimos no livro de Isaías, que é a serpente, que é também Satanás. Então o dragão representa Satanás. Amém, pessoal? E amanhã nós vamos continuar com o capítulo 12. Veja que nem eu falei, eu estou no estudo profundo. Pessoal, você tem que entender que eu estou lendo aqui um estudo. Tem um estudo do Apocalipse aqui para mim. Eu vou te mostrar. E amanhã eu vou mostrar novamente a minha Bíblia aqui, ó. Nós estamos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, certo? No capítulo 12. Eu estou lendo já o Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Ó, eu vou tentar mostrar para você. Tá vendo o amarelo? Olha aqui. Olha o amarelo. Do capítulo 21. Esse amarelo aqui, que tá pintado na Bíblia, é justamente o título oficial do livro do Apocalipse que eu estou abordando no estudo. O que está escrito aqui em caneta azul, que eu registrei, fala aqui, ó, ele faz tudo novo. Então, nesse versículo do capítulo 21, do versículo 3, aí quando eu termino o versículo 3, antes de entrar no 4, eu escrevi, e ele faz tudo novo. Se você observar, voltando atrás, olha aqui, ó. Ó, tá vendo esse outro escrito aqui, que eu anotei? Tá escrito assim, ó. Satanás é aprisionado por 1000 anos. Então quer dizer que, quando nós chegar no capítulo 20 da nossa pregação, vai aparecer esse título aqui. Estão entendendo? Veja só que eu estou estudando o livro do Apocalipse, eu estou estudando profundo para me mostrar para você na pregação. Então eu estou praticamente adiantado do que você. Então eu estou no Apocalipse 12. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Para mostrar para você, para nós encerrar. Ó. Apocalipse 12, olha aqui, ó. Que é o que nós comecemos. Nós comecemos aqui, certo, ó? Olha lá. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Última parte. Satanás lançado na terra. Amanhã, tá vendo essa outra parte aqui? É o que eu vou falar amanhã. Olha o título. Como vencer Satanás. Aí, ó, tem o título do capítulo 12 ainda, ó. Como vencer a Satanás, junto com mais esse outro título. A guerra chega até nós. Olha só. Viu? Para na quarta-feira, que daí na terça eu não vou pregar, mas na quarta-feira eu entrar no livro do Apocalipse, no capítulo 13, que vai falar justamente sobre o anticristo. Então, veja que está tudo aqui aprofundado, ó. Eu li o Isaías 14, olha aqui, ó. Está aqui. Tudo anotado. Tudo anotado. Por isso, pessoal, que se você clicar, você vai ver que tem mais de 20 vídeos até o Apocalipse 12. Vai acrescentar com mais essa. Então teve assunto que a gente abordamos 3, 4 assuntos de um capítulo só. De um capítulo só, nós abordamos um assunto só. Vários assuntos de um capítulo só. Do capítulo 12, a gente está abordando 2 assuntos.
Mas eu poderia abordar 4 assuntos. Eu poderia ter falado só da mulher e o dragão, e amanhã falar sobre do Satanás lançado da terra. Aí lá na terça-feira eu falar de mais um e na quarta de outro. Então quer dizer, uma semana praticamente, 4 dias a fio, só do Apocalipse 12. Estão entendendo, pessoal, que o porquê que eu estou dando esse estudo mais profundo do Apocalipse aqui não dá em igreja nenhuma, não. Só teve uma igreja que entrou nesse mesmo contexto. Só tem uma igreja que eu vi. Uma igreja que eu vi. Ainda não é a minha, mas é onde eu passei. Ela fez também esse estudo profundo com vários títulos. Com vários títulos. E se me falha a memória, se eu for contar se for contar com ela de estudo, título por título, certinho, tintim por tintim, vai de volumes, vai dar bastante episódio. Vai se igualar a deles ou a deles a mim. Só que eles estão fazendo em suas reuniões e eu não. Eu estou trazendo em redes sociais. Então, se você acessar o link abaixo, você vai entrar lá na minha playlist, na página do YouTube, você vai entrar na playlist, tá todos os títulos lá. Igualzinho como tá na Bíblia. Veja lá, igualzinho. A minha Bíblia está totalmente destacada do livro do Apocalipse, para mostrar que eu não estou consultando teologia, os teólogos. Eu estou lendo o Apocalipse. Então, tá tudo aqui, ó. Desde o início, tá tudo aqui, pintado. Os textos, tudo aqui pintado. Amém, pessoal? Então, amanhã nós vamos abordar mais um assunto do livro do Apocalipse. Como eu falei, nós vamos falar como vencer a Satanás e também falar sobre essa guerra que chega até nós. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Tenham uma ótima semana. Fique até o final. Ouça essa canção para alimentar a sua fé em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre estará. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, teu Senhor, e cura toda dor. Se bem quem cuida dela, minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa Jeová.
brilhante a estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. O Deus da minha provisão. Chamando, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sem testar. É o melhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.